E aí, galerinha, estamos aqui de volta, Taveira Neto, matemática, vamos lá, vamos que vamos. É a aula de matemática de novo aqui para vocês. Vem comigo, lembra da nossa última aula? Vocês lembram que nós vimos? Nós falamos sobre sequências numéricas, definimos o que é uma sequência. Dá uma lembrada aí o que é uma sequência, pergunta ao seu colega aí. Vamos lá, olha só, então nós definimos o que é uma sequência e nós fizemos algumas recorrências, né? Calculamos alguns termos de sequência através de um termo geral. E agora nós vamos estudar uma sequência bem importante da matemática, bem recorrente no Enem também, hein, galera? Fique esperto. Que sequência é essa? São as progressões aritméticas. Vem comigo, vamos começar a nossa aula aqui? Dá uma olhada então aí na tela, vamos que hoje nós vamos definir o que são progressões aritméticas. Definir, dar exemplos e fazer alguns exercícios também. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Rodrigo resolveu colecionar moedas. Começou apenas com 15, mas ele está animado. A cada dia pretende acrescentar mais 4 moedas à sua coleção. 15, depois mais 4, 19, depois mais 4, 23, depois mais 4, 27, depois mais 4, 31 e assim sucessivamente. O que acontece? De um termo para outro, nós estamos simplesmente somando o quê? 4, não é isso? Estamos somando de 4 em 4. Dá uma olhada aí. Então, isso é o que caracteriza essa sequência. Nós vamos definir aí o que seria uma progressão aritmética a partir disso daqui. Depois você faz aí, depois do 35 seria o quê? Mais 4, 39, depois mais 4, 43. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, essa sequência, ela tem como uma constante de soma. Vocês observaram aí que está sendo somado de 4 em 4? Todas as vezes que é somado uma constante a um termo anterior, essa sequência ela é caracterizada como uma progressão aritmética. Deixa eu definir aí para você anotar no seu caderno. Progressão aritmética, anota aí, é toda sequência cujo termo é sempre o termo anterior mais uma constante. Essa constante nós chamamos de quê? De razão. Por exemplo, nessa série que eu coloquei como exemplo para vocês, eu tenho a constante como sendo o quê? Igual a 4. Aí está aí aquilo que eu acabei de falar, progressão aritmética é toda sucessão numérica em que cada termo, a partir do segundo, por que a partir do segundo? Porque é sempre a soma do seu antecessor com uma constante R, chamada de razão da PA. A partir do segundo termo, né, galera? Porque é sempre o termo anterior mais uma constante. Não é isso? Então não pode ser a partir do primeiro, que o primeiro termo não tem termo anterior, senão não seria o primeiro. Beleza? Vamos que vamos? Vamos lá. Olha só, para n maior ou igual a 1, ou para n maior ou igual a 1, uma PA obedece à lei de recorrência. Como assim? A n é igual a n menos 1 mais r. O que quer dizer esse a n igual a n menos 1 mais r? Isso daqui, galera, é simplesmente a forma matemática de escrever aquilo que a gente colocou aí como definição. O termo AN é sempre o termo anterior. Se é AN, quem é o anterior a AN? É AN menos 1. Muito bem. O termo anterior mais uma constante. Está aí. Então, AN menos AN menos 1 é uma constante R. Deixa eu te explicar melhor isso daqui para você entender bem bacana. O que isso quer dizer? Sempre que você pega um termo e subtrai do termo anterior, o que você deve ter é sempre o mesmo valor. Por isso o nome constante. Sempre que você pegar um termo e subtrair do seu termo anterior. Como assim, Neto? Se eu pegar o 10º termo e subtrair do nono termo, o que eu vou ter é um valor. Se eu pegar o 20º termo e subtrair do anterior, o 19º, eu tenho que ter o mesmo valor que eu tive anteriormente, beleza? É sempre uma constante. É isso que caracteriza essa sequência tão famosa na matemática. Vamos que vamos? Dá uma olhada aí na sua tela. Portanto, a razão R é a diferença entre um termo e qualquer anterior, beleza? Veja que quando eu falei para vocês, eu falei um termo qualquer. Então é sempre um termo qualquer e o seu anterior. A razão R é quem? É A2 menos A1, que é igual a A3 menos A2, que é igual a A4 menos A3. Todo e qualquer termo menos o seu termo anterior é sempre igual à razão R. Não esquece.
Veja, A2 e o anterior, A1, A3 e o anterior, A2, A4 e o anterior, A3. Isso caracteriza a razão. Eu coloquei aí alguns exemplos aí de PA para vocês. Vamos lá. 2, 5, 8, 11, 14 é uma progressão aritmética, né? PA finita. Ela é crescente. Bem intuitivo, né, galera? Por quê? Porque cada termo é maior do que o seu termo anterior. Ou seja, a sua razão é quem? 5 menos 2, que dá quanto? Que dá 3, né? Que é a mesma coisa que 8 menos 5, que é a mesma coisa que 11 menos 8, que também é a mesma coisa que 14 menos 11. Vejam, isso daí é o que realmente caracteriza uma progressão aritmética. Dá uma olhada para mim aqui agora na tela, olha só. Para você identificar se uma progressão ou se uma sequência é uma PA, basta você fazer isso que nós acabamos de fazer. Sempre que você pegar um termo qualquer e subtrair do termo anterior, do seu antecessor, essa diferença ela tem que ser sempre o quê? Uma constante. Isso mesmo. Veja aí na tela de vocês mais uma vez que a diferença é sempre quanto nesse caso? 3. Pega um número e subtrai do seu anterior. 5 menos 2. 8 menos 5, 11 menos 8. Ô Neto, e se por acaso uma dessas diferenças não for a constante? Aí a sequência deixou de ser uma progressão aritmética. Não esquece isso, tá bom? Se qualquer uma dessas diferenças não for igual à razão, a sequência não é mais uma progressão aritmética. Beleza? Vamos que vamos? Vamos para frente então, vamos lá. Em geral, se a razão da PA for maior do que zero, essa PA ela é classificada como uma PA crescente. Anote isso daí, ó, importante. Vamos lá. Olha só essa PA. 6, 5,5, 5, 4,5, 4, 3,5. Essa é uma PA infinita. Por que é infinita mesmo, galera? Vocês estão vendo aí as reticências? E ela é decrescente. Por quê? Cada termo é menor do que o seu termo anterior. E sua razão é qual? Qual que seria a razão? Queria que você parasse o vídeo aí agora e me dissesse qual que seria a razão dessa PA. A razão da PA é qual mesmo? Isso mesmo. A razão da PA é 5,5 menos 6, 5 menos 5,5, 4,5 menos 4, 4,5 menos 5, 4 menos 4,5 e assim sucessivamente. Quanto que dá essa razão? Deu negativa, não foi? Fica de olho nesse menuzinho aí, olha só, deu menos 0,5, muito bem. Então, presta bem atenção, galera. Em geral, se a razão for menor do que zero, essa progressão aritmética ela é chamada de progressão aritmética decrescente. Não esquece, a razão menor do que zero, progressão aritmética decrescente. Agora, olha que curiosidade essa daí. Todos os termos são iguais, não é? O que acontece se você pegar qualquer um desses termos e subtrair do anterior, se todos são iguais? Essa diferença ela vai dar o quê? Ela vai dar nula, né? Muito bem, isso mesmo. 3 menos 3 é igual a zero. Então, se a razão da PA for igual a zero, a PA é chamada de PA constante, progressão aritmética constante. Anotaram? Razão maior do que zero, PA crescente. Razão menor do que zero, PA decrescente. E razão igual a zero, PA constante. Muito bem, isso daí. Vamos lá, vamos que vamos. Se M2, M mais 1, 3M menos 4 é uma PA, vamos obter o valor de M em razão da PA, e a razão da PA. Perdão, vamos obter o valor de M e a razão da PA. Vocês estão vendo aí na sua tela? Eu quero que você também agora lembre-se daquilo que eu acabei de falar e faça no seu caderno, né, essa PA. Eu quero que você escreva essa PA no seu caderno e você obtenha o valor de M e, claro, a razão da PA. Como que a gente vai fazer isso? Quero que você dê uma olhada aí na tela. Na sucessão, A1 é igual a 2, A2 é igual a M mais 1, e A3 é 3M menos 4. Identificaram isso daí na tela de vocês, galera? Vejam só, a razão vai ser quanto? Como que a gente encontra a razão dessa PA? Dá uma olhada aqui para mim de novo. Vamos lá, olha só. Para a gente encontrar a razão em uma sequência, se ela é uma PA, basta eu simplesmente pegar um termo qualquer e subtrair do seu termo
anterior. Não é isso daí? Termo qualquer menos o termo anterior. E depois, Neto, é só igualar. Por quê? A razão precisa ser sempre uma constante. É exatamente isso que vai aparecer na tela de vocês agora. Dá uma olhada, olha só. Eu vou subtrair o termo A2 do termo A1. Posso fazer isso, porque nós temos uma PA. Quanto que seria A2 menos A1? É a mesma coisa que A3 menos A2, e assim sucessivamente. O A2 é quem, galera? É o termo M mais 1. Então, quando eu faço M mais 1 menos o A1, que vale 2, eu vou ter a mesma coisa de quando eu faço o A3, 3M menos 4, menos o A2, que é o M mais 1. Fazendo o joguinho de sinal ali, né, nós vamos obter exatamente que o M menos 1 é igual a 2M menos 5. Isolando-se o valor de M, nós vamos obter que M é igual a quanto? M é igual a 4. Aí fica fácil, não fica, galera? Porque se M é 4, quais seriam os termos da PA? 2 e quem? 4 mais 1, que é 5. Depois, 3 vezes 4, que é 12. 12 menos 4, que é 8. Muito bem. Deixa eu voltar aqui a tela para vocês entenderem melhor. Para M igual a 4, então a PA será uma PA com os termos 2, 5 e 8. Muito bem. De razão R igual a quanto? A 3. Maravilha. Vamos que vamos aqui. Vamos ver mais um outro exemplo aqui sobre PA? Vamos lá, eu trouxe mais um outro exemplo e uma observação. Da definição de PA, decorre que, de 3 termos consecutivos, o termo do meio é a média aritmética dos outros 2. Vamos ver como é que isso ocorre? Olha só, considerando os termos consecutivos A1, A2 e A3, veja, quem é o termo que está no meio desses 3 termos aí? É o A2, né? Está exatamente no centro. Então, se A2 está no centro e A1, A2 e A3 são termos de uma PA, obviamente posso falar que A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. Veja, o A2 aparece tanto do lado esquerdo dessa igualdade quanto do lado direito. O que nós podemos fazer com o A2? Podemos isolá-lo. Lembra que a gente faz isso nas equações do primeiro grau? Só que a gente faz utilizando x, né? É só você imaginar que o A2 aqui é como se fosse um x para a gente. Vamos lá? Vamos isolar ele aí na tela de vocês. Vamos lá. Quando eu pego o A2 que está menos, né, negativo, e passo para o outro lado positivo, fica A2 mais A2. A2 mais A2 dá 2A2. E o A1 que está negativo vai para lá positivo, aparece somando A3. Obviamente, nós encontramos que A2 é quem? É A1 mais A3 dividido por 2. Vocês lembram disso daí? A1 mais A3 dividido por 2. Eu tenho 2 números. Quando eu somo os 2 e divido por 2, o que é que eu estou calculando? A média aritmética desses números. Muito bem. Por isso que nós colocamos lá que 3 números consecutivos, o termo do meio é a média aritmética dos outros 2. Maravilha, galera! E para a gente encerrar nossa aula, nós vamos ver hoje o termo geral de uma PA. O que seria o termo geral de uma PA, né? É o termo que nos permite calcular todos os outros. Está aí na tela para vocês. Numa progressão aritmética, o primeiro termo e a razão são fundamentais. Conhecendo-os, fica muito mais fácil de escrever toda a progressão. Vamos analisar um processo geral para se obter um termo qualquer de uma progressão aritmética a partir do primeiro termo e da razão? Aí eu gostaria que vocês ficassem bem espertos no que vai aparecer na tela aí para vocês, tudo bem? O que nós vamos fazer é o que nós chamamos de recorrência. Como assim recorrência, Neto? Nós vamos tentar estabelecer um padrão, tá certo? Um padrão, obviamente, a partir de termos conhecidos. A partir de termos conhecidos, nós estabelecemos um padrão para encontrar uma fórmula. Inclusive, se você for estudar aí pelos livros, você vai encontrar o título Fórmula do Termo Geral. É exatamente isso que nós vamos demonstrar agora juntos para encerrarmos a nossa aula de hoje. Vamos que vamos então, olha só. Vou colocar aí na tela, termo geral. Observe a sequência de termos abaixo. Tá aí, olha só, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Veja, se eu quiser sair do A1 para o A2, o que eu tenho que fazer? Somar a razão. Do A2 para o A3, somar a razão. E assim sucessivamente devemos sair somando a razão. Então é óbvio que dá para a gente saltar de um termo para o termo seguinte, simplesmente somando a razão. Então, de A1 até A2, temos um salto. Muito bem. Então, A2 é quem? É o A1 mais o que a gente saltou, mais a razão. De A1 até A3, temos 2 saltos. O A3 é quem? O A1 mais 2 vezes a razão.
De A1 até A4 temos o quê? 3 saltos. O A4 é A1 mais 3 vezes a razão. E assim por diante. Então, obviamente, se a gente quiser encontrar um termo genérico, né? Se eu quero sair de um termo qualquer para um termo N, são N menos 1 saltos. Vamos dar uma olhada nisso daqui? Olha para a tela aqui, olha para mim agora, olha só. Veja, quando você está no primeiro termo e quer ir para o terceiro termo, quantos saltos você dá? Do primeiro para o terceiro, você dá 2 saltos. Se você estiver no primeiro e quiser ir para o quarto termo, quantos saltos você dá? 3 saltos. E assim sucessivamente. Ou seja, a partir disso daí, a gente encontra uma fórmula que seria a fórmula do termo geral de uma PA, que está escrita aí na tela para vocês. Quem que seria o AN? Um termo qualquer seria A1 mais N menos 1 vezes a razão. Esse N menos 1 representa exatamente a quantidade de saltos que se dá. Beleza, galera? É isso daí, mais uma aula para conta. Vamos que vamos, fica junto aí que na próxima aula nós vamos ver a soma dos termos de uma PA. Matemática. Vamos lá, professor Neto. Não esquece não, vamos junto aí.